É o seguinte, contando com o dia de hoje, faltam exatamente 10 dias para o início da Copa do Mundo 2026, que vai ser realizada lá nos Estados Unidos, Canadá e no México. E eu decidi fazer um simulador da Copa, vou simular aqui a minha versão da Copa do Mundo, né? O que eu espero que vai ser da Copa do Mundo 2026. Bom, sem enrolação, cara, vamos começar. Copa do Mundo já tá batendo na porta, ansiedade como? A mil, e a gente vai fazer a simulação aí. E, cara, não espera que eu vá botar os favoritos, não. Eu vou falar o que eu acho, né? Eu também não vou pagar aqui de quem entende de futebol e tal, porque eu não entendo, não. Vou cravar aqui com vocês quem que vai ser os meus favoritos aqui para cada grupo, tá? Quem eu acho que vai passar, não necessariamente são os melhores times, quem eu acho que vai passar, tá? Porque claramente toda a Copa do Mundo tem zebra, né? É bom a gente lembrar que, por exemplo, na última Copa teve o Marrocos indo para a semifinal, a Croácia indo para a final em 2018, então tem zebra, né? Então eu vou colocar o coração na final, calma aí, também não é assim. Mas o que vai ter uma zebra vai, e eu vou cravar aqui qual que vai ser a zebra, vocês vão ver. Mas sem muita enrolação, vou começar aqui, Grupo A. Grupo A, antes de mais nada, obviamente, eu estou usando o simulador da GE, tá? Então, se vocês quiserem, eu vou deixar o link aqui na descrição, quem quiser simular também, para fazer a sua simulação. Se você quiser, posta lá no Instagram, me marca, o Instagram tá aqui na descrição do vídeo, então me segue lá e já me marca com a sua simulação que eu quero ver, valeu? Bom, sem muita enrolação, Grupo A, cara, grupo de México, África do Sul, Coreia do Sul, República Tcheca, grupo complicado, né? Tem o primeiro ali, o México sendo os donos da casa, né? Vai jogar em casa, vai jogar com apoio imenso da sua torcida, mas eu acho que isso não quer dizer nada, né? Porque, jogou em casa, agora virou né, a melhor seleção do mundo. Calma aí, também não é assim, né? A Copa do Mundo a gente sabe como é que são as coisas, mas também, obviamente, isso é um fator que faz com que o México seja um favorito desse grupo, na minha opinião. Então eu acho sim que o México passa em primeiro, né? Tem uma boa seleção ali com Gilberto Mora, com o Raul Jiménez, enfim, tem ótimos jogadores que eu acho que podem sim ganhar a primeira colocação desse grupo, ainda mais, como eu falei, jogando em casa, tá? E em segundo colocado, acho que não tem muito segredo, é a República Tcheca. Eu ficaria em dúvida com a África do Sul, com a África do Sul não, tipo, a Coreia do Sul, mas a Coreia do Sul eu acho que tá com uma seleção muito desgastada do que foi aquela seleção da Coreia do Sul que a gente já viu, tá? Que jogou bem, né? Que chegou até jogar contra o Brasil, lembra? nas oitavas de final da última Copa. Mas aquela Coreia do Sul já não é a mesma desse ano. O próprio Son, né, que é o melhor jogador do time, já é um jogador mais experiente, né? Então, acredito eu que é uma seleção um pouco mais desgastada, então eu acho que chegue a fazer uma boa colocação assim para ficar em primeiro desse grupo. Então, acho que eles podem até classificar em terceiro, tá? Eu vou colocar aqui, por enquanto, mas depois a gente vê o que a gente vai fazer, porque, para quem não sabe, são só 8 primeiros melhores terceiros lugares. Essa configuração é extremamente confusa, mas tudo bem. São só 8 terceiros lugares que passam, né? Os 8 melhores terceiros... Caraca, que difícil de falar, enfim. Os 8 melhores terceiros colocados. Isso, tá? Agora eu falei certo. Enfim, grupo B. Vamos com Canadá, Bósnia, Catar e Suíça. Um grupinho bom, hein? Grupinho, caraca, maravilhoso de assistir. Vai ser interessantíssimo a gente assistir um Catar e Bósnia numa quarta-feira à noite. Vai ser incrível, cara. Meu Deus do céu, eu tô muito animado para ser a Copa do Mundo. Enfim, eu acho que não tem muito segredo também. Acho que a Suíça é favoritaça desse grupo. A seleção suíça é uma boa seleção, tá? Por incrível que pareça. Uma seleção que bateu de frente com a Alemanha no amistoso que teve, óbvio que, é amistoso, né? Não dá para falar muita coisa, mas quase ganhou, né? Se não me engano, a Alemanha ganha com um golaço do Wirtz no último minuto. Mas, obviamente, isso é só poder de comparação. Eu acho que a Suíça é, sim, uma seleção muito boa e pode surpreender nessa Copa. E eu, então, acho que vai passar em primeiro com sobras. Acho que não bate de frente. Nenhuma seleção desse grupo bate de frente com a Suíça no momento, tá? Então, acho que a Suíça passa aí com sobras nesse grupo. Acho que o azarão poderia ser o Canadá, por jogar em casa, né? Acho que tem chance de passar em segundo colocado, mas eu vou ficar com a Bósnia, que também não é uma seleção ruim, tá? Eliminou a Itália, lembra? A gente pode lembrar que eliminou a Itália, né? Pegou a última vaga da classificação europeia. Então, é bom a gente lembrar que a seleção da Bósnia não é uma seleção ruim, tá? Então, é bom a gente abrir o olho. Mas eu acho que passa em segundo aqui. Em terceiro, o Canadá, que vai jogar em casa e tal, e o Catar aqui, coitado, vai levar o Goiás de todo mundo, o Catar fazendo um ciclo de Copa péssimo, horrível,
né? Então, não sei nem como chegou nessa Copa do Mundo, mas eu acho que o Canadá chega aí em terceiro colocado. Como eu falei, né? Eu vou selecionar aqui os terceiros, depois a gente decide quem vai ser os 8 melhores, né? Enfim. Aí, aqui, chegamos no grupo do Brasil, grupo C. Grupo em que o Brasil vai pegar o Marrocos, Haiti e Escócia. E aí, cara, não tem muito segredo, não tem muito que esconder. É Brasil em primeiro, com sobras. Acho que muita gente está com medo de Marrocos, Escócia. Desculpa, se o Brasil quer ser campeão da Copa do Mundo, não pode ter medo de Marrocos nem de Escócia. Então, aqui eu acho que o Brasil passa em primeiro colocado, tá? E olha aqui, primeira coisa que eu vou falar, tá? Primeira surpresa aqui que eu vou falar para vocês, eu acho que o Marrocos não passa em segundo. Eu acho que a Escócia está no momento melhor do que o Marrocos, e aí eu vou falar o porquê. Porque o Marrocos vem numa crise, desde daquele título, que não foi título, na verdade, né? Da Copa Africana de Nações, né? Que teve aquela treta toda lá com o Senegal, né? Enfim. E Marrocos, desde lá, teve seu técnico demitido, jogadores totalmente desmotivados, né? E aí, Marrocos, eu acho que tá com essa troca de técnico, pode ser influenciado, tá? Pode ser influenciado. É uma troca de técnico muito em cima da Copa do Mundo. Eu acho que pode ser que influencie, sim. Isso quer dizer que vai ser eliminado? Não acho que passa em terceiro, tá? Mas, porque, obviamente, tem o Haiti, coitado. O Haiti vai ser saco de pancada de todo mundo nesse grupo. Então, acho que Marrocos passa em terceiro. Por isso que eu acho que a Escócia vive um momento melhor, tá? Do que o Marrocos nesse momento. Beleza? Bom, grupo D, com Estados Unidos, Paraguai, Austrália e Turquia. Mais um dono da casa, né? Os Estados Unidos vai jogar com o apoio da sua torcida. Obviamente, como eu falei, isso não vai ser o fator crucial na minha visão. Porém, eu acho que os Estados Unidos têm condições sim de passar nesse grupo, porém em terceiro, tá? Eu acho que os Estados Unidos passam em terceiro colocado nesse grupo, porque Turquia e Paraguai, né? Tanto Turquia quanto Paraguai são seleções muito, como é que pode dizer? Que azarões, né? Que eu acho que tem condições de passar com tranquilidade nesse grupo, tá? E aí, principalmente a Turquia, e eu já vou falar mais da Turquia mais pra frente, vocês vão ver, mas eu acho que a Turquia tem totais condições de ser a grande surpresa dessa Copa do Mundo, porque tem uma geração muito boa, jogadores muito jovens e muito talentosos, tá? E aí a gente já vai falar mais pra frente deles nas próximas fases, mas eu acho que Turquia e Paraguai passam em segundo, mas olho na Austrália, tá? A Austrália pode sim roubar essa vaguinha dos Estados Unidos, na minha opinião. Tá? Eu vou colocar os Estados Unidos por estar jogando em casa, mas eu acho que a Austrália, né, nas últimas Copas do Mundo tem surpreendido e acho que pode sim conquistar essa vaga dos Estados Unidos e ficar em terceiro colocado, beleza? Bom, grupo E com Alemanha, Curaçao, Costa do Marfim e Equador. E aí, infelizmente, né, acho que o Curaçao deve ser a grande sensação da Copa do Mundo, junto com o Cabo Verde aqui para nós brasileiros, né? Aquela famosa seleção mascote, né, que a gente pega de quase como um pet, né? Na última Copa, foi, talvez, na minha opinião, né, foi Marrocos, né, que chegou às semifinais, né, a seleção que a gente vê que, a gente torce por eles, né, por ser a seleção mais fraca e tal, mas acho que o Curaçao não vai ter muito o que fugir, né, o Curaçao vai ser também outro saco de pancadas, eu vou torcer para o Curaçao, tá, por incrível que pareça, eu vou torcer para o Curaçao, mas como eu falei, cara, eu acho que não tem muito o que fazer. É saco de pancada, vai ficar em último nesse grupo. E acho que quem passa primeiro é a Alemanha. Equador passa em segundo, boa seleção equatoriana, tá? Vamos abrir o olho, vou falar mais deles na próxima fase. E Costa do Marfim, terceiro colocado, beleza? Grupo F com Holanda, Japão, Suécia, Tunísia. Outro grupo aí também dificílimo, cara. 4 seleções arrumadas, tá? Tunísia não é saco de pancada. A gente viu contra o Brasil, a gente viu agora no último jogo contra a Áustria, quem viu, né? O amistoso. Não é saco de pancada, não acho. Acho que vai ficar em último, talvez, mas que pode tirar algum pontinho ali de alguma seleção, né? De Holanda, Japão ou Suécia, acho que pode. Tá? E isso pode influenciar muito nessa configuração do grupo F, ok? Então, na minha opinião, e aí acho que também é outra candidataça a ser a grande surpresa da Copa do Mundo, é o Japão. A seleção japonesa está jogando muita bola, uma seleção extremamente organizada, com jogadores muito talentosos, muito jovens, e eu acho que é muito parecido até com a Turquia, tá? Mas acho que o Japão está até um pouco à frente, um passo à frente da Turquia nesse quesito. Tá? Então acho que a seleção japonesa está jogando muita bola e é, na minha opinião, a grande favorita desse grupo F.
ok? E aí seguida de Holanda, que também tem uma seleção muito boa. E aí fica entre Suécia e Tunísia. Eu poderia ser aqui como é que eu posso dizer? Falar que Tunísia vai passar só para, né, dizer olha aí, eu falei da seleção tunisiana desde o início. Mas, cara, eu acho que a Suécia tem mais qualidade do que a Tunísia, apesar da Tunísia ser... Cara, eu vou botar a Tunísia, dane-se. Eu vou botar a Tunísia porque eu não confio na seleção sueca. A seleção sueca não é uma seleção boa, tá? Pode ser que eles calem minha boca, pode ser. Mas eu acho que a Tunísia tem totais condições de pegar essa terceira colocação e bater de frente, sim, com a seleção sueca, que eu acho que vai tirar pontinhos aí, cara. A seleção tunisiana é muito boa, a seleção, tá o Hannibal jogando muita bola lá no Burnley, se eu não me engano, né? Então acho que pode ser uma surpresa também. Eu vou cravar aqui que a Tunísia vai ser a surpresa desse grupo F. Beleza? Bom, grupo G, com Bélgica, Egito, Irã e Nova Zelândia. Outro grupo aqui também difícil, tá? De cravar aqui quem que vai ser o primeiro, o segundo, mas eu acho que tem um primeiro muito óbvio, né? Que é a Bélgica, a seleção belga, apesar de estar numa fase, numa geração já ultrapassada, né? De jogadores daquela geração belga, né? Já não são os mesmos, mas ainda assim tem jogadores de muito alto nível, tá? Você tem falando dos melhores jogadores atualmente, você tem o Jeremy Doku, você tem o Tielemans, né? Que tá jogando lá no Aston Villa. Você tem o próprio Courtois, né? Sem nem falar nada. Eu já falei lá no meu Instagram que para mim o Courtois é o melhor jogador da história do futebol. Então não tem muito o que falar. Tem o Kevin De Bruyne, você tem aí os mais experientes, né? O De Bruyne, o Lukaku, o próprio Axel Witsel, né? Que é a opção do banco. Então acredito que sim, a Bélgica tem totais condições de passar em primeiro com tranquilidade nesse grupo. Agora, em segundo, que aí eu acho que já fica um pouco mais difícil essa colocação aqui. Nova Zelândia acho que vai ser azarão, vai ficar em último. Agora, Egito e Irã são seleções que não tiveram um ciclo bom, tá? Não tiveram um ciclo excelente, não tiveram, né, um bom ciclo de Copa do Mundo. Porém, eu vejo o Egito um passinho acima do Irã nesse momento por conta de dois jogadores que estão sendo cruciais nessa seleção, né? Mohamed Salah, como sempre, e também o jogador lá do Marmoush, né, que está no Manchester City. Então, acredito eu que isso pode ser o diferencial para essa seleção do Egito em comparação ali com o Irã, né? E Nova Zelândia acho que vai ser a última colocada com sobras, beleza? Bom, grupo H, aqui eu não selecionei o terceiro, porque se eu não me engano tem um limite, né? Eu já coloquei 6, talvez eu tire aqui, tá? Talvez eu tire aqui, como eu falei, aqui acho que não vai passar nem ferrando o terceiro colocado. Então, na minha opinião, vamos ver como é que vai ser, tá? Vamos lá. Grupo H com Espanha, Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai. Primeiro colocado a Espanha, acho que com sobras, tá? Vai jogar o Yamal, né? Tivemos a confirmação aí de que o Yamal vai jogar essa Copa do Mundo, então acho que isso vai ser o grande diferencial, o grande reforço, né, para a Espanha dessa Copa do Mundo vai ser o Lamine Yamal. É uma das favoritas, não tem muito o que falar sobre a Espanha, então é isso, cara, não tem muito o que falar. Cabo Verde, como eu falei, cara, vai ser a minha seleção mascote. Também vou torcer pro Cabo Verde até a morte, cara. Eu acho que Cabo Verde pode ser, sim, um terceiro colocado, quem sabe. Mas eu não vou colocar isso porque eu acho que seria maluquice da minha parte. Então eu vou colocar aqui o Uruguai em segundo, porque o Uruguai é uma seleção que fez um bom ciclo, tá? Por incrível que pareça, fez um bom ciclo, tem bons jogadores, né? Bons nomes, principalmente o Valverde, tá jogando muita bola lá no Real Madrid. Principal jogador dessa seleção, com certeza. Vai ter um desfalque importantíssimo que saiu hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, que é o Arrascaeta. Mas eu acho que isso não faz com que o Uruguai seja jogado fora, pelo amor de Deus. Tem bons nomes e contra Cabo Verde e Arábia Saudita, acho que leva vantagem com sobras aí. E como eu falei, eu acho que também, assim como no grupo G, não tem nenhum terceiro colocado aqui que eu acho que vai fazer susto, né, para conseguir pegar essa vaga de terceiro colocado. Então acho que fica por aqui. Beleza? Grupo I, com França, Senegal, Iraque e Noruega. Grupo também difícil, tá? Para pegar ali segundo colocado. Primeiro é a França, com sobra, tá? Acho que a França vai empurrar todo mundo. Talvez tenha um pouquinho mais de dificuldade com a Noruega, que para mim vai ser o segundo colocado desse grupo. E Senegal pega a vaguinha de terceiro colocado, tá? Porque Iraque acho que vai ser um saco de pancada. Pegou a última da última vaga ali para a Copa do Mundo, né? Contra a seleção da Jamaica, pode ser? Não, Bolívia, perdão. E aí, na última vaga ali para a Copa do Mundo, então acho que Iraque vai ser a grande...
o grande saco de pancada desse grupo e um dos sacos de pancada da Copa, né? Então acredito eu que isso possa fazer o diferencial para conseguir uma vaga de terceiro colocado no grupo. E aí Senegal tem uma boa seleção, né? Tem Sadio Mané, você tem outros nomes também muito interessantes que acho que podem conseguir levar Senegal a essa vaguinha de terceiro colocado, beleza? Bom, chegamos no grupo J, só deixa eu dar uma olhada aqui, porque eu acho que eu já... Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Falta um terceiro colocado. Talvez eu troque, tá? Eu já falei isso, eu sei, mas talvez eu troque algum aqui, porque deixa eu dar uma olhada. Vamos ver, calma, vamos de grupo em grupo. Grupo J com Argentina, Argélia, Áustria e Jordânia. Argentina em primeiro com sobras, apesar dos pesares, né? Porque a Argentina não fez um bom ciclo, tá? Mas o grupo da Argentina tá uma mamata absurda, né, cara? Como dá sorte a Argentina, né, em sorteios, mas a Argentina pega ali uma seleção argeliana fraquíssima, uma Jordânia fraquíssima também, e a Áustria, que pode ser a única ali que bata de frente com a seleção argentina, mas acho que também nada demais, né? A seleção austríaca é uma boa seleção, tem alguns nomes interessantes, né? Como Sabitzer, o Alaba, apesar de não estar num bom momento em Real Madrid, o Laimer, que está no Bayern de Munique, jogando muita bola, mas não bate de frente com a seleção argentina em comparação ali de nomes, tá? E o teste de futebol jogado, tá? Como eu falei, a Argentina não teve um bom ciclo, principalmente pelo nível dos amistosos, né? Que, na minha opinião, a Argentina teve que foram ruins, tá? Mas não, isso não faz com que a seleção da Argentina seja uma seleção fraca, tá? Eu só não vejo a seleção argentina hoje como uma das favoritas para a Copa do Mundo. Isso é a minha opinião, ok? E a seleção austríaca passa aqui com tranquilidade em segundo colocado, e acho que não tem nenhum terceiro colocado aqui não. Beleza? Grupo K com Portugal, Congo, Uzbequistão e Colômbia. E aqui também é outro grupo muito bem definido. Acho que Portugal passa em primeiro, com sobras, tá? Vai porrar todo mundo do grupo. E Colômbia vai ser uma das grandes surpresas dessa Copa do Mundo, tá? Pode anotar aí. Eu falei de Japão, falei de Noruega, falei da Turquia. E acho que Colômbia também pode ser uma grande surpresa dessa Copa do Mundo. Uma geração muito boa, né? Ainda com o Rames Rodrigues, que na seleção joga uma barbaridade, como a gente não sabe. Mas tem Richard Rios, tem John Arias, você tem... o Luiz Dias, que está jogando um absurdo lá no Bayern de Munique. Você tem o Luiz Soares, né, atacante do Sporting, jogando também muito bem, né? Então você tem ótimos jogadores jogando muita bola nas suas equipes. E na seleção também não é diferente. Está jogando muita bola, batendo de frente aí com Croácia, né, com outras equipes também muito interessantes. Então acho que a seleção colombiana pode ser uma surpresa nessa Copa do Mundo. Congo e Uzbequistão, coitados, acho que também vão ser azarões. Talvez o Uzbequistão possa dar um periguinho a mais, né, para alguma seleção. Eu tô gravando um dia depois deles terem feito um amistoso contra o Canadá. E foi 1-0 só pro Canadá. Tudo bem que o Canadá não é parâmetro, né? Mas foi um bom jogo. Tá? Foi um bom jogo do Uzbequistão. Não acho que é uma seleção assim pra gente jogar fora. Pode ser que consiga uma vaguinha de terceiro colocado? Pode ser. Mas eu não colocaria nesse momento, porque eu acho que o terceiro colocado está no próximo grupo, que é o grupo L, com Inglaterra, Croácia, Gana e Panamá. Grupo também muito disputado nessa vaga de segundo colocado. Acho que pode ter uma disputa grande, tá? Muita gente já não coloca a Gana como uma seleção boa, mas Gana é uma boa seleção, tá? Uma seleção forte que tem totais condições aqui de pegar essa vaga de terceiro colocado. Então, para mim, é a seleção que vai pegar a última vaga de terceiro colocado. Eu dei uma analisada aqui. Acho que não tem nenhuma outra que acho que possa pegar esse terceiro colocado. Mas Inglaterra passa em primeiro. E vou te falar, tem chance até de Gana passar em segundo, tá? A seleção croata não tá jogando bem. É uma seleção já envelhecida, com Luka Modric, Perisic, já mais experientes, né? Você tem ali uma aquisição de novos jogadores, como o Gvardiol, que está jogando bem lá no City, você tem o Budimir, né, você tem o Vucevic, bom zagueiro, mas, no geral, é uma seleção já muito envelhecida, né, como eu falei já, o Modric, o Perisic, o Kovacic, Brozovic, esses jogadores já são mais experientes, né, não é mais aqueles jogadores de 2018 e 2022 que estavam jogando no seu alto nível, né, já não é mais o auge de nenhum deles. Então, isso pode ser um fator que faça com que Gana pegue segundo colocado. Tá? Eu acho a seleção de Gana uma boa seleção e tem condições sim de passar em segundo. Mas, como eu falei, pelos nomes, olhando nome a nome, eu acho que Croácia ainda passa. Eu acho que a experiência pode sim fazer diferença nesse sentido.
tá? Experiência em Copa do Mundo, experiência no geral, né? Então eu acredito que a Croácia passa em segundo e Gana em terceiro colocado nesse grupo. Bom, assim ficou a minha classificação dos grupos, tá? Grupo A com México, República Tcheca e Coreia do Sul, passando, né? Suíça, Bósnia e Canadá no grupo B, Brasil, Escócia e Marrocos no grupo C, grupo D com Turquia, Paraguai e Estados Unidos, grupo E com Alemanha, Costa do Marfim e Equador, grupo F com Holanda, Japão e Tunísia, grupo G com Bélgica e Egito, grupo H com Espanha e Uruguai, grupo I com França, Noruega e Senegal, grupo J com Argentina e Áustria, e grupo K com Portugal e Colômbia, e grupo L com Inglaterra, Croácia e Gana. Esses são os meus classificados para a próxima fase da Copa do Mundo, ok? Bom, vamos então, sem muita enrolação, para o mata-mata. Agora o bicho vai pegar, moleque. Agora vai ser legal. Caraca, olha o confronto que a gente já pode ter nesses 16 avos de final, né? Nesse playoff de Copa do Mundo. Vamos ter muitos confrontos interessantes. Uma Argentina e Uruguai que, caraca, vai pegar fogo se acontecer. A gente pode ter também um Brasil e Holanda, dificílimo para o Brasil, mas que acho que o Brasil tem condições sim de passar. A gente tem o Japão e Escócia, duas seleções aqui que são candidatas a serem surpresa dessa Copa do Mundo, né? Um Colômbia e Croácia também muito interessante de ver. Turquia e Canadá, acho que um favoritismo aqui para a Turquia. Enfim, vamos parar de falar dos jogos e vamos, né, para a simulação em si logo, ok? Bom, vou começar aqui da esquerda para a direita, beleza? E aí a gente termina com o Brasil aqui. Tá? Alemanha e Estados Unidos, acho que aqui não tem muita discussão. Tá jogando em casa isso aqui, mas a Alemanha tá jogando muita bola, né? Um Dev, Stiller, os nomes mais conhecidos, né? O Kimmich, o Wirtz, enfim, jogando muita bola, uma geração muito boa. Então a Alemanha tem sim totais condições de passar com tranquilidade, né? De golear aqui os Estados Unidos, tá? Na minha opinião. Tá? França também vai passar com tranquilidade a Tunísia. Aqui já fica difícil, República Tcheca ou Bósnia. Cara, difícil, mas eu vou ficar com a República Tcheca, que eu acho que é uma seleção melhor nesse momento, ok? Japão e Escócia, apesar de que eu falei duas seleções candidatas a serem surpresa dessa Copa do Mundo, seleção japonesa eu acho que tem muita cara de ser a grande surpresa dessa Copa do Mundo, na minha opinião. Colômbia e Croácia, apesar do amistoso ter dito o contrário, eu vou passar a Colômbia, tá? Porque, na minha opinião, a Croácia, eu já citei aqui todos os argumentos porque eu digo contra a Croácia, né? A Croácia tá com uma seleção envelhecida, não sei o que, e a Colômbia tá vindo com tudo, cara. Acho que a Colômbia também tem a outra seleção que tem totais condições de ser a grande surpresa dessa Copa do Mundo, ok? Espanha e Áustria, Espanha passa, tranquilidade. Opa, Espanha, quase que eu selecionei a Áustria. Turquia e Canadá, Turquia também passa, outra seleção candidata a ser surpresa dessa Copa. E Bélgica e Coreia, a Bélgica passa com tranquilidade. Passando para o outro lado, de baixo para cima, Portugal passa da Gana com tranquilidade. Suíça e Costa do Marfim, pode ser que tenha uma zebra aqui, tá? Eu prevejo aqui alguma zebra, pode ser, tá? Mas eu vou colocar Suíça, tá? Apesar dos pesares. Paraguai passa do Egito, tá? O Egito, apesar de ter Marmouche, apesar de ter o Salah, Paraguai tá vindo com tudo também para essa Copa do Mundo, uma seleção com uma geração muito boa, né? Jogando muita bola. Argentina e Uruguai, cara, isso aqui vai pegar fogo, isso aqui pode ser 50% para cada um, tá? Mas pelos nomes, pela qualidade, eu vou passar a Argentina, tá? Que tá no momento melhor, obviamente. Do que tem no momento melhor, desculpa, tem uma seleção melhor, né? Do que o Uruguai, beleza? Bom, Inglaterra e Senegal, Inglaterra passa, apesar de poder ter zebra nesse jogo, tá? Eu acho que pode ter sim uma zebra aqui de Senegal passando, mas eu vou botar Inglaterra porque acho que tem mais time, né? Marrocos e México, outro que pode ter uma zebra, mas eu vou passar Marrocos, tem mais time do que México. Noruega e Equador, jogaço, tá? Jogaço. Mas Noruega passa de Equador. E Brasil passa da Holanda com tranquilidade, tá? Com tranquilidade. Porque Holanda... Não, com tranquilidade. O Brasil vai passar da Holanda. Ok? Bom, começando novamente aqui da esquerda para a direita, Alemanha e França. Cara, olha que jogaço que a gente vai ter nessas quartas de final na minha versão da Copa do Mundo aqui, 2026. Cara, jogaço absurdo. Alemanha e França numa quarta de final de Copa do Mundo. De um lado, você tem uma seleção francesa com a melhor geração,
uma das melhores gerações do século, né, de seleções, né, com Olise, Dembélé, Doué, Cherki. Eu posso ficar aqui horas falando dos jogadores da França. E a Alemanha também uma geração muito boa, né, como eu já tinha citado, um Dev, você tem o Voltmade, você tem o Stiller, você tem Kimmich, você tem o próprio Manuel Neuer, Jonathan Tah. Cara, duas seleções muito fortes, muito boas, que se prepararam muito bem para essa Copa do Mundo. Mas acho que a grande favorita da Copa do Mundo é a França, tá? Então acho que a França passa da Alemanha, mas, cara, jogaço, e pode sim ter uma zebra aqui de Alemanha passando, tá? Eu acho que tem totais condições disso aqui acontecer, tá? Muita gente acha que a França já ganhou isso aqui. Não, mas eu acho que a França passa por ter uma seleção mais forte, né? Mas acredito que pode sim ter zebra, tá? Não acho, não descarto não, ok? Bom, República Tcheca e Japão. Aqui, o Japão passa com tranquilidade. Acho que a seleção da República Tcheca já fica em dúvida aqui de passar da Bósnia. Acho que não passa do Japão, tá? Japão, como eu falei, candidataça a ser uma das surpresas dessa Copa do Mundo. Então acho que a seleção japonesa tem condições sim de passar para uma quarta de final de Copa do Mundo. Ok? Bom, Colômbia e Croácia. Colômbia e Espanha, né? Colômbia e Espanha, difícil, mas a Espanha passa. Como eu falei, a Colômbia tem condições sim de né, ser um azarão, de conseguir uma zebra aqui. Pode ser. Agora, eu acho que a seleção espanhola é uma das favoritas para a Copa do Mundo. Tem uma seleção muito forte, muito boa, atual campeã da Euro. Então, acho que a Espanha vai passar aqui da Colômbia com tranquilidade, ok? Turquia e Bélgica, aqui vamos ter zebra, tá? Turquia vai passar da Bélgica, como eu já tinha falado no início. Para mim, a Turquia é, para mim, a grande candidata a ser a grande revelação dessa Copa do Mundo, a grande surpresa dessa Copa do Mundo, né? Então, na minha opinião, a Turquia pode sim conseguir passar da Bélgica. A seleção belga já é uma seleção um pouco mais envelhecida, apesar dos nomes que eu falei, né? Jeremy Doku, Tielemans, enfim, você tem outros nomes, Luke Bakio, enfim. Eu acho que a Turquia tá jogando muita bola, tem bons nomes, né? Arda Güler, você tem o Kokcu, você tem o Bayindir no gol, que jogou bastante no Manchester United nessa temporada. Você tem um Kanzum, promessa, candidataço à promessa dessa Copa do Mundo. Você tem, enfim, outros nomes aqui muito interessantes nessa seleção turca, que acho que pode... Pô, não falei do Yildiz, né? Craque da Juventus, jogando muita bola. Então acho que sim, pode ser uma seleção surpresa nessa Copa do Mundo, ok? E aí passamos para o outro lado com Portugal e Suíça. E aí Portugal vai passar o rodo na Suíça. Portugal tem mais time, acho que tem totais condições de passar da Suíça com tranquilidade, ok? Argentina e Paraguai. Olho nesse Paraguai que pode surpreender. Mas a Argentina passa, né? Tem mais time, tem mais elenco, tem mais qualidade nesse time. E olha esse confronto que se desenha aqui nessas semifinais de Copa do Mundo, cara. Já pensou Messi e Cristiano Ronaldo de um lado, né? Se enfrentando numa semifinal de Copa do Mundo, ia ser histórico, assim, né? The Last Dance, né? Enfim. Inglaterra e Marrocos. Acho que Inglaterra passa por estar no momento melhor, né? Fazer um ciclo melhor de Copa do Mundo. E como eu falei, Marrocos pode ser uma das grandes decepções dessa Copa do Mundo, que trocou de técnico, os jogadores já não são os mesmos daquele, e Marrocos semifinalistas de Copa do 2022. E aí Brasil passa da Noruega, também com tranquilidade, tá? Apesar de Noruega ser um time forte, o Brasil passa com tranquilidade da Noruega, ok? Bom, chegamos nas semifinais. Cara, se você chegou até aqui e não deixou o seu like, pelo amor de Deus, deixa o seu like, cara, me ajuda demais aqui a fortalecer o meu trabalho, e se inscreve no canal também para fortalecer aqui o amigo que vos fala. Valeu? Bom, França e Japão, sem muito segredo, né? França passa, acho que não tem muito mistério. E aí, chegamos aqui no momento que pode ser um divisor de águas. Eu acho que Turquia tem totais condições de passar dessa Espanha, né? Apesar da Espanha ser a grande favorita desse confronto, uma das grandes favoritas da Copa, tá? Mas, como toda Copa do Mundo tem uma zebra, eu vou passar a Turquia. Porque eu acho que essa é a grande zebra da Copa do Mundo, a grande surpresa é a Turquia chegando para bater de frente com a seleção francesa numa semifinal de Copa do Mundo, ok? Eu falei semifinal aqui não, desculpa, é quartas, né? Perdão. Agora sim é semifinal.
Turquia vai chegar na semifinal para enfrentar a seleção francesa e acho que tem totais condições de acontecer esse confronto, ok? Do outro lado, nós temos um Portugal e Argentina, The Last Dance de Messi ou de Cristiano Ronaldo. Quem será que vai passar? Cara, um jogaço absurdo, histórico. Mas eu vou ficar com a seleção portuguesa. Porque eu acho que a seleção argentina, apesar de não ter feito. Apesar de ter um elenco extremamente forte, nomes muito bons, né? Você tem Julian Álvares, você tem o Simeone, você tem, enfim, Thiago Almada, os próprios mais experientes, né? O Depou, o Otamendi, o goleiro, né? O Dibu Martínez, que em Copa do Mundo é um absurdo. Você tem o Lionel Messi, que não precisa nem falar dele, né? Mas do outro lado você tem uma seleção portuguesa que eu acho que, cara, tá com tudo também para essa Copa do Mundo. Para mim, uma das favoritas para a Copa. Acho que tem, sim, tem totais condições de passar por essa seleção argentina. E acho que pode, sim, passar com tranquilidade, ok? Mas com certeza vai ser um jogão da gente assistir esse Portugal-Argentina, ok? Do outro lado nós temos um Brasil e Inglaterra que também vai pegar fogo, mas o Brasil não pode ter medo de Inglaterra, desculpa, não vai ter medo e não vai, porque a seleção inglesa, porque você tem Rashford, porque você tem Bellingham, porque tem Harry Kane. Irmão, é o Brasil também tem seus jogadores, o Brasil tem Rafinha, tem Vinícius Júnior, tem Igor Thiago, você tem Endrick, você tem Danilo, cara, todos esses jogadores são melhores do que os jogadores da Inglaterra, na minha opinião. Então, cara, não tem condições aqui, desculpa. Porque, como eu falei, tem Harry Kane, que é um jogadoraço absurdo, tem. Você tem o Bellingham também, que é um jogadoraço absurdo, tem. Mas o Brasil também tem jogadores muito bons e vai passar da Inglaterra, que eu acho que vai ser uma das grandes decepções, tá? Eu acho que, eu botei ela aqui nas quartas de final, mas acho que pode sim perder aqui, tá? Contra Senegal, tá? Eu acho que tem condições sim disso acontecer e ser a grande decepção dessa Copa do Mundo, né? Enfim, e aí chegamos nas semifinais, cara. Olha que semifinal linda, né? França e Turquia e Brasil e Portugal. Muitos vão estranhar isso aqui, né? Vão falar, porque botou Turquia na semifinal. Cara, Turquia vai ser... E eu acho que... Eu tenho convicção de que vai ser a grande surpresa dessa Copa do Mundo. Tá jogando muita bola a seleção turca e vai surpreender algum time grande. Eu botei aqui que vai surpreender a Espanha, mas pode ser outro, tá? Mas acho que aqui fica... Coitada, né? Mas fica pelo caminho pela França, que é a melhor geração de todas, né? A francesa. E contra uma Turquia que é muito boa, mas enfim, não vai bater de frente com a França, na minha opinião. Acho que não tem condições de bater de frente com a França. Porém, vai para a final da Copa do Mundo a França pela terceira vez consecutiva. A seleção francesa chegando numa final de Copa do Mundo contra a seleção brasileira. A seleção brasileira vai chegar à final da Copa do Mundo, né, enfrentando a seleção portuguesa. E, cara, desculpa, se você que está assistindo aqui, você é brasileiro, e você não acha que a seleção brasileira é melhor do que a seleção de Portugal, você está errado, Porque a seleção brasileira, como eu já falei, tem Vinícius Júnior, tem Rafinha, você tem Estevão não vai ter, né, coitado. Mas tem Matheus Cunha, você tem Casimiro, Bruno Guimarães, Marquinhos, Gabriel Magalhães. Cara, eu falei Bruno Guimarães. Eu falei certo, falei Bruno Guimarães, tá certo. Enfim. Cara, do outro lado você tem Nuno Mendes, você tem Rubem Dias, você tem um Diogo Costa agarrando muito, você tem Cristiano Ronaldo, obviamente, você tem o João Félix, você tem Bruno Fernandes, Vitinha, João Neves. Cara, você tem vários jogadores muito, muito bons. Porém, do outro lado, como eu falei, você tem o Brasil, cara. O Brasil, a camisa pesa quando precisa. E acho que o Brasil vai passar para essa final de Copa do Mundo. E, cara, chegamos na final. Chegamos na grande final, a decisão da Copa do Mundo de Seleções FIFA 2026. Decidida no MetLife Stadium. E, cara, aqui é cinema, tá? Brasil e França se enfrentando mais uma vez numa final de Copa do Mundo para decidir quem que vai ser o grande campeão e quem vai se sagrar, né, como a maior seleção, talvez, do século, né? Talvez a França possa assim, se consagrar, né, conquistando seu terceiro título de Copa do Mundo, e o Brasil se consagrando, conquistando seu sexto título, passando o carro em qualquer outra seleção que ouse pensar em ser penta.
E aí, eu acho que é isso que vai acontecer. O Brasil vai ganhar o título da Copa do Mundo, deixando a França em segundo colocado, né? E, cara, acho que tem totais condições disso acontecer. O Brasil vai com tudo para essa Copa do Mundo. Eu tô muito confiante, eu tô iludido. Ontem, eu tô gravando no dia seguinte do Brasil ter embarcado para a Copa do Mundo e 2 dias depois do Brasil ter ganhado do Haiti por 6-2. E, cara, não tem como você não ficar iludido nesse momento. Cara, quem é brasileiro, quem gosta de futebol, vai ficar iludido. Ah, porque a seleção não sei o que tá jogando. Cara, é Brasil. O Brasil, na hora que precisa, a camisa pesa demais. E quem sabe disso são os jogadores. Então, em 94 não foi favorito o Brasil. Em 2002 não era favorito o Brasil e ganhamos os dois. Então, cara, eu vejo sim o Brasil totais condições de ganhar esse título de Copa do Mundo. Então, esses são os meus palpites. Caraca, botei mó dedão na cara, né? Foi mal. Botei o dedão na cara de vocês, foi mal. Bom, Brasil campeão, na minha opinião. Deixa aí sua opinião nos comentários se você discorda de alguma coisa. Se você, que absurdo, a Turquia passando da Espanha. Bota aí nos comentários, cara, o que você acha? Esses foram os meus palpites. Printa aí pra você falar. No dia 19 de julho eu volto aqui pra mostrar pra vocês que eu estava certo. Valeu, tamo junto, é nóis, tchau!